Fala, aprendiz! Tudo tranquilo? Nesse conteúdo vamos conversar sobre linguagens de programação. Será que uma é melhor do que a outra? Quais as linguagens mais populares? Qual a linguagem de programação devo aprender? Você já se fez essas perguntas? Então fica até o final desse vídeo porque nós vamos conversar sobre isso. Para que um computador funcione, ele precisa ser programado. O ato de programar é conversar com o computador, é dizer o que o computador deve fazer. Podemos programar em linguagens de baixo ou alto nível. Mas o que são linguagens de programação de baixo ou alto nível? Dizemos que uma linguagem de programação é de baixo nível quando a sua forma de escrita é próxima à linguagem da máquina, que é feita com zeros e uns. Esse tipo de linguagem é muito difícil de ser usada por humanos, porque para escrever uma simples letra, uma palavra, você precisa criar várias sequências de zeros e uns. Aqui temos, por exemplo, a linguagem Assembly, que é uma linguagem muito próxima à linguagem da máquina. As linguagens de alto nível são linguagens de programação com escrita próxima à linguagem humana, no inglês. Sendo assim, as palavras usadas nessa linguagem são mais fáceis de entendimento para o ser humano e mais fáceis também de programar. Podemos citar várias linguagens de programação de alto nível, como C, C++, Java, JavaScript, C#, Lua, Python, entre várias outras linguagens que existem no mercado. As linguagens de programação podem ser divididas em 4 categorias que são classificadas por sua geração. Então, a primeira geração é a da linguagem de máquina, e o Assembly. A segunda geração nós temos o Algol, COBOL e BASIC. Terceira geração, PL1, Pascal, C, Modula 2, C++, Java, C#, Lua, Ada, entre várias outras linguagens. E nós temos a quarta geração, que são as linguagens de consulta, como SQL, que são utilizadas aí em banco de dados. No mercado existem milhares de linguagens de programação, sendo algumas livres, ou seja, qualquer pessoa pode utilizar para programar, e outras sendo de propriedade exclusiva de empresas, estando disponível apenas para quem trabalha nessas empresas, organizações, órgãos públicos e faculdades. Estima-se que são mais de 2.000 linguagens de programação existentes no mundo, podendo existir até mais do que isso. Ainda podemos classificar as linguagens de programação de acordo com as suas características, ou seja, como elas funcionam. Então nós temos a linguagem procedural, que permite programação através de estruturas, sendo capazes aí de permitir a criação de funções, procedimentos, que podem estar interligados. Essa linguagem pode ser conhecida também como linguagem aí imperativa. Nós temos a linguagem declarativa, que permite a programação de forma estática, são conhecidas no mercado como linguagens de marcação de texto, como é o caso do HTML, XHTML, entre outras, tá? Nós temos a linguagem orientada a objetos, que permite a programação através de unidades conhecidas como objetos, que representam conceitos do mundo, que possuem características e funções. Linguagem concorrente. Permite a programação através de concorrência. Você cria funções que são capazes de dividir tarefas entre vários núcleos de um processador para conseguir processar as informações mais rapidamente. Nós temos as linguagens de consulta, que são usadas para realizar consultas em grandes bases de dados. São conhecidas aí como as linguagens SQL, que são usadas para consultas de informações em bancos de dados que possuem muitas informações. Linguagem de especificação. É utilizada em projetos e serve para documentar a criação de um sistema. Essa linguagem, você pode programar nela, mas ela é mais utilizada então para descrever o que está sendo feito dentro do projeto, tá? Mas e qual a melhor linguagem de programação que você acha que eu devo aprender? Galera, aqui é um ponto crucial para você que está iniciando na programação. Não existe linguagem de programação que é melhor ou pior do que a outra, apesar de muitos vídeos aí na internet ficarem comparando, mas não existe uma
linguagem melhor do que outra, porque cada linguagem tem a sua característica, pontos positivos e negativos, tá? A melhor linguagem de programação que você pode aprender é aquela que você vai saber programar. Se você conhece alguma linguagem de programação, não vai faltar trabalho para você. O que eu recomendo é sempre olhar as 10 mais usadas no mundo, escolher uma e seguir aprendendo ela. Deixo aqui uma dica. Não comece a aprender uma linguagem e depois mude para outra, porque se você faz isso, você nunca vai ser especialista em uma linguagem de programação. Você vai ficar sabonetando aqui, sabonetando ali, e você nunca vai conseguir realmente aprender, né? Focar naquilo que você realmente precisa. Eu, por exemplo, programo em Java. Depois de ter muito tempo conhecendo essa tecnologia, aí eu comecei a partir para outras tecnologias. Mas primeiro eu virei especialista em uma, hoje conheço um pouco de C#, JavaScript, HTML, CSS, mas minha linguagem de programação principal é o Java. E eu sendo especialista nessa linguagem, nunca me falta trabalho. Portanto, escolha uma e siga o seu caminho por ela. Depois que você virar um especialista, aí você procura umas outras opções para ser, por exemplo, como segunda opção aí, dependendo do que o mercado está pedindo. Então, se o mercado de repente está pedindo que você tenha conhecimento em determinada linguagem de programação, além de você ser especialista em uma, você começa a aprender outra. Porque, na verdade, ali os processos são muito parecidos e vocês vão acabar vendo que fica bem mais fácil aprender uma segunda linguagem quando você já conhece uma a fundo, tá? Então é muito importante que você seja especialista em uma. Então foque em uma, segue por ela, tá? E você já sabe qual a linguagem de programação que você vai aprender? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Galera, para ajudar aí o canal, deixa um like, se inscreve se você ainda não foi inscrito por aqui, né? Me segue. Deixa aí também um comentário bem legal. E dá uma passadinha nesse site que aparece aqui embaixo, porque lá tem essa e muitas outras informações bem legais. Então, se você está querendo aprender, lá tem bastante conteúdo gratuito já publicado para vocês. E vocês podem ir lá e ler, tem vídeo, então tem exemplos também. Então, vai lá nesse site aqui que você também vai ajudar o canal, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!